O que podemos fazer para o Brasil não virar uma Venezuela? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Muitos de vocês devem ter ficado desanimados com o resultado da votação para presidente, achando que o molusco de 9 tentáculos já ganhou. Mas não desanimem, o segundo turno é praticamente uma nova eleição. Pela primeira vez na história do Brasil, apenas 5 pontos percentuais separaram os candidatos à presidência. E para uma votação de tal proporção, essa diferença não é tão grande assim. Uma questão muitíssimo importante é jamais atacar com xingamentos a pessoa que votou no Lula. Muito pelo contrário, seja sempre educado e tente discordar o mínimo possível do que ouvir. Uma outra dica é balançar levemente a cabeça para frente e para trás, num gesto de concordância para que a pessoa se sinta à vontade com você. A seguir, vamos separar os eleitores em alguns grupos e traçar estratégias para lidar com cada um deles. Os petistas fanáticos. Com esses, o convencimento de mudar o voto é inútil. Porém, existe algo muito simples que pode ser feito: usar a tática do já ganhou. Diga algo do tipo: no primeiro turno, Lula já teve 6 milhões de votos de vantagem, e agora o Ciro ainda declarou apoio. Então, é matematicamente impossível Bolsonaro ganhar. Você nem precisa se dar ao luxo de ir votar. Aproveita para preparar o churrasco da vitória. Não perca seu domingo indo votar. Já está garantido. Ou seja, a ideia é convencer o petista de que não é necessário ele ir votar. Um outro ponto é o que o petista sabe sobre você. Caso ele saiba que você votou no Bolsonaro, assuma a derrota e diga que você não irá votar no segundo turno, pois sabe que não adianta. Agora, se ele não te conhece ou não sabe em que você votou, diga que votou no Lula e por isso nem se preocupa com o segundo turno, pois já está ganho. A ideia é não gerar suspeita e realmente fazer com que o petista acredite que já ganhou. Também pode-se acrescentar o quão grande é a rejeição de Bolsonaro. Os pandeminions. Esse grupo teve um peso maior do que esperávamos, visto que Bolsonaro teve menos votos no Sudeste se comparado à eleição de 2018. Eles são uma incógnita. Convencê-los a votar em Bolsonaro vai depender de caso a caso. Porém, você pode dizer que os governos da esquerda nunca priorizaram a saúde, especialmente na época da Copa do Mundo, quando Lula disse: "Tem gente que acha que não pode fazer Copa do Mundo porque não tem hospital." Sabe, acho isso um retrocesso. Você ainda pode acrescentar que, mesmo com todas as falhas, durante a pandemia, Bolsonaro ainda conseguiu disponibilizar a vacina para todos. E isso é um fato. Você pode dizer que o PT ficou 14 anos no poder e o SUS não foi melhorado em absolutamente nada. Enquanto isso, Lula se tratava no Hospital Sírio-Libanês quando teve câncer. Se ainda assim você sentir que o pandemínio vai votar em Lula, use a tática do já ganhou, como falado anteriormente. Os isentões. Esse é o grupo mais fácil de converter voto. Muitos têm um viés de esquerda, porém a corrupção é um tema que os incomoda muito, e nesse ponto é bem fácil detonar o Lula. Em seu governo houve inúmeros escândalos de corrupção, especialmente o Petrolão e Mensalão, além de o próprio ter sido condenado por corrupção no caso do Triplex. Além disso, você pode citar o mau uso do dinheiro público pelo PT, como a construção do metrô em Caracas, na Venezuela, enquanto as ruas no Brasil sempre foram esburacadas. Esse é outro tema que os incomoda: desperdício de dinheiro dos impostos. O eleitor sensível. Sabe aquela pessoa que não tem muito o que falar do Bolsonaro, mas acha ele grosso, mal-educado e sem postura de presidente? O mais simples nesse caso é assumir que essas são realmente falhas do Bolsonaro, mas que isso não faz dele uma pessoa desonesta, um ex-presidiário ou alguém que pegou o nosso dinheiro e mandou para financiar ditaduras pelo mundo, ou que preferiu construir estádios ao invés de hospitais, como Lula fez. Você ainda pode dizer: prefiro um cara grosso, mas honesto como Bolsonaro, a um de fala mansa e ladrão como Lula. O jovem desinformado. Esse eleitorado tem sido bem explorado pelos artistas e é constantemente bombardeado com os dizeres: na época do Lula, a comida era mais barata, ou que as coisas eram melhores. Neste caso, explique que a aparente abundância gerada por Lula nada teve a ver com suas ações como presidente, mas sim com o boom das commodities devido ao mercado externo. Inclusive, o dólar era mais barato devido justamente a isso. Mencione que, comparativamente com nossos vizinhos da América Latina,
que aproveitaram esse boom, na época do Lula, o nosso crescimento econômico foi menor que o deles. Fale também sobre os crimes que os regimes comunistas já cometeram, como o Holodomor, que matou cerca de 10 milhões de ucranianos de fome. Quem se absteve de votar, pois acha que política é algo chato. Nesse caso, basta usar um argumento muito simples. Você pode achar política algo chato, mas tenho certeza que você não gostaria de ter que comer carne de cachorro, não é? Pois é isso que o povo venezuelano está tendo que comer devido à fome causada pelo governo socialista. Você pode ainda complementar que, historicamente, todo governo de esquerda sempre causou fome, especialmente o de Mao Zedong na China, onde cerca de 70 milhões de pessoas morreram de fome. Esse número de mortos é maior do que o da Segunda Grande Guerra Mundial. Também é possível mostrar como o atual desabastecimento e a hiperinflação estão afetando a Argentina, fazendo com que muitos argentinos tenham de fugir para o Brasil. Pessoa cristã que votou no Lula. Para esse tipo de pessoa, um dos argumentos mais simples é o do pensamento marxista, do qual Lula é seguidor. Como disse Marx, a religião é o ópio do povo. Ou seja, a religião é uma droga que deve ser extirpada da sociedade. Tanto que nos regimes socialistas, como Cuba, Coreia do Norte e China, a religião é expressamente proibida. Podemos citar também o ditador socialista da Nicarágua, amigo de Lula, que está prendendo padres e freiras. Portanto, Lula é claramente uma ameaça para qualquer um que tenha algum tipo de fé, especialmente a cristã, além de eu mesmo ser abertamente a favor da legalização do aborto e das drogas. O eleitor de direita derrotista. Esse é outro público com o qual teremos de lidar. Muitos eleitores de direita estão achando que já perdemos, não tem o que fazer, ou então, teve fraude, não adianta votar. Com relação a esse último argumento, se fosse verdade, Lula já estaria eleito neste momento. Além disso, Bolsonaro, de fato, teve mais votos nesta eleição do que na passada, inclusive em todos os estados do Nordeste. Além disso, o PL formou maioria no Legislativo, especialmente no Senado, o que pode fazer toda a diferença para iniciar processos de impeachment de ministros do STF. Um último detalhe que deve ser explicado para qualquer desinformado sobre o fato da condenação do Lula é que o mesmo foi condenado em todas as instâncias, inclusive pelo próprio STF. Porém, posteriormente, e de maneira bastante estranha, o STF voltou atrás e disse que Lula deveria ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. Portanto, seu processo foi anulado. Mas isso não quer dizer que ele foi absolvido das acusações, apenas que teria de ser novamente julgado em outro lugar. Como já explicamos, existe muito que pode ser feito, e o segundo turno é uma nova eleição. Porém, depende de cada um de nós tentar convencer outros eleitores a, pelo menos, não votar em Lula e, se possível, mudar o voto para Bolsonaro. Portanto, procurem pessoas que estejam fora de suas bolhas, sejam parentes, amigos, conhecidos e mesmo desconhecidos. Converse com pessoas nos comércios, pontos de ônibus, nas redes sociais, ou imprima panfletos e coloque de porta em porta no seu bairro, com mensagens do tipo: se Lula ganhar, você pode ter que comer seu cão ou gato, como aconteceu devido ao socialismo na Venezuela. Se todos corrermos atrás de virar votos, poderemos ter a tranquilidade de pensar que o Brasil não será mais um país atrasado pelo socialismo. Só depende de nós. Compartilhe este vídeo com todos aqueles que você conhece que votaram no Bolsonaro. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!